Olá, queridos, graça e paz a todos os irmãos. Estamos aqui mais uma vez avançando no nosso treinamento sobre os valores e os princípios do projeto Igreja nos Lares. E hoje nós chegamos aqui na décima aula, onde nós estaremos falando sobre o conceito, sobre o entendimento do termo edificação. Então é sobre isso que nós estaremos abordando no dia de hoje. E nessa aula, queridos, a proposta é nós entendermos o que é a edificação, quem faz a edificação, quais os meios que Deus usa no processo da edificação. E eu quero começar esse estudo citando aqui um texto de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso 6, vai nos dizer que eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Qual é a grande lição que nós tiramos deste texto de 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 6? Se nós prestarmos atenção nesse texto, nós vamos perceber que tem duas atuações dentro desse verso. A primeira atuação é a atuação da igreja, a igreja fazendo a sua parte. O texto diz, o apóstolo Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Nós percebemos aqui que o apóstolo Paulo e Apolo fizeram a parte dele no contexto da igreja. Eles evangelizaram, eles pregaram na igreja de Corinto, então houve uma obediência ao ide de Jesus. Mas o versículo 6 nos diz que quem fez a edificação, quem fez nascer uma igreja lá em Corinto, foi o próprio Deus. Então nós vamos estar trabalhando sobre essa temática dentro do contexto do grupo pequeno e até mesmo dentro do contexto da igreja local. Então hoje a proposta é nós entendermos o que significa a edificação. Muito bem, então vamos avançar aqui no nosso estudo. O que é a edificação? E de uma forma bem resumida, eu vou dizer que a edificação é aquele processo, aquela atuação de Deus na igreja, onde o próprio Deus, irmãos, faz com que cristãos amadurecem, o próprio Deus faz com que conversões aconteçam, maturidade aconteçam. Então a edificação é um trabalhar de Deus, é uma construção de Deus no corpo, que é a igreja, fazendo com que a igreja cresça na sua maturidade espiritual, cresça em relacionamento com Deus e no serviço. Então o próprio Deus, ele faz essa edificação que é o crescimento espiritual para a igreja. Muito bem, queridos. Vamos ver então agora um padrão de edificação. Nós vamos ver aqui um padrão de edificação. Muito bem. Estou aqui com um gráfico onde nós vamos entender um pouco a questão da edificação. Já que é Deus que opera tanto o querer como o efetuar, como que Deus lhe faz essa edificação no corpo, na igreja, no contexto dos grupos pequenos? Então, se você reparar aqui nesse gráfico, nesse slide, repare bem aqui na parte superior, a cabeça
Cristo começa a. Então, já que Deus, ele é aquele que edifica, se Deus é aquele que faz a edificação, é importante nós entendermos que Cristo, ele é o cabeça da igreja. Então, de que forma o próprio Deus vai começar a trabalhar, a dar o crescimento, a edificar a sua igreja? Como que Deus ele faz isso? Então, Deus ele vai ministrar ao seu corpo. Cristo, que é o cabeça, vai dirigir o seu corpo. Ele vai fazer funcionar o corpo. Cristo vai ensinar o corpo. Cristo vai liderar o corpo. Então nós começamos a entender a maneira, os meios aos quais Deus utiliza para realizar na sua igreja a edificação. Nós vamos perceber que Deus ele vai usar a ministração, ele vai dirigir, ele vai fazer, ele vai ensinar, ele vai liderar. Então, se é Deus que faz a edificação, porque eu plantei e Apolo regou e Deus deu o crescimento, Deus deu a edificação, então é importante nós entendermos essa dinâmica. Que Deus ele vai usar esses meios para a edificação da sua igreja. Então, qual é o padrão que Deus ele vai produzir a edificação? Nós sabemos, irmãos, que é Deus que faz a edificação, é Deus que dá o crescimento, é Deus que efetua tanto o querer como efetuar. Mas qual que é o padrão? Qual é o meio que Deus ele vai usar para edificar a sua igreja? Então aqui, na segunda parte desse slide, eu quero mostrar para você um padrão divino de edificação. Na verdade, em outras palavras, nós vamos perceber de que forma Deus ele vai edificar a sua igreja ou os grupos pequenos, a qual é proposto esse treinamento. Muito bem, a estratégia de Deus é a seguinte: Cristo ministra a mim por meio de outros membros do corpo. Cristo ministra por meio de mim aos outros. Cristo ministra por meio de mim os outros membros do corpo. Nós percebemos aqui que o padrão de Deus na edificação seria uns aos outros. Então, quando nós pensamos no corpo de Cristo, nós pensamos na igreja, nós começamos a entender que o cristianismo é uma religião de relacionamento. Se você observar o livro de Atos, lá no capítulo 2, você vai perceber ali na igreja primitiva que era notório na igreja primitiva, é notório nas escrituras, no livro de Atos, essa edificação entre uns aos outros. Por exemplo, Atos 2, 42, vai dizer que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Se você ler com os olhos de edificação o livro de Atos, você vai perceber que todos tinham tudo em comum, ao ponto dos irmãos venderem as suas propriedades e dividirem entre os irmãos. Então, os uns aos outros, a gente começa a perceber no Novo Testamento que foi um meio que Deus usou para edificar a sua igreja. Por exemplo, Tiago, capítulo 5, verso 16, vai dizer que nós devemos confessar uns aos outros, confessar os nossos pecados uns aos outros. Isto é, Deus ele é o edificador, mas nós começamos a entender agora que nós somos um canal de bênção, nós somos um meio, nós somos o sacerdote de Deus aqui na terra
para edificar uns aos outros. E o apóstolo Paulo, em várias cartas, ele vai trabalhar muito essa questão da edificação uns aos outros. Por exemplo, Gálatas capítulo 6, se você ler a carta de Gálatas no capítulo 6, irmãos, você vai perceber ali Paulo falando que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Então fica bem evidente para nós, e é importante a gente entender nessa aula, nós estamos estudando sobre a edificação. E por edificação, eu quero dizer que seria igual ao trabalhar de Deus, o crescer de Deus na igreja. Então, quem faz a igreja crescer, quem faz os membros do corpo se desenvolverem espiritualmente, quem firma os passos dos membros do corpo de Cristo é o próprio Deus. É Ele que opera tanto o querer como o efetuar. É Cristo, irmãos, que vai dar o crescimento. Nosso papel como igreja é plantar, edificar, mas o nosso papel, aliás, é plantar e regar. Quem vai dar o crescimento é Deus. Então é importante que nós entendamos esse contexto da edificação, que é Deus que vai agir, não são nossas habilidades, não são os nossos talentos pessoais, humanos. Então nós temos que partir para o grupo pequeno com esse entendimento, que é o Senhor que vai edificar a sua igreja. E número 2, Deus vai edificar a igreja como? Através de mim e através do meu irmão. Nós vamos edificar uns aos outros pela graça de Deus atuando em nossos corações. Então guarde bem essa dinâmica. Deus é aquele que vai edificar. Deus vai usar a sua vida para você edificar o seu irmão ali no contexto do grupo pequeno, ali no contexto da igreja maior, que seria a igreja local. Então Deus vai usar a sua vida. É assim que nós entendemos a edificação dentro de um contexto do Novo Testamento. Bom, nesse slide ainda, nós vamos ver aqui que para Deus ele usar a sua igreja, usar o seu corpo, evidentemente haverá uma capacitação nas nossas vidas, queridos. Até porque é Deus que edifica, número 1. Número 2, Deus vai usar a minha vida e a sua vida para edificar. E ponto 3, Deus ele vai nos capacitar para isso. Então nós percebemos Deus como edificador, usando a sua igreja, e o próprio Deus vai criar meios, o próprio Deus vai nos dar ferramentas para nós conseguirmos fazer a edificação através do Espírito Santo atuando em nós. Então como que essas ferramentas vão chegar em nós? O que são essas ferramentas? Essas ferramentas são os dons espirituais. Então, por exemplo, aqui na terceira parte, meios de edificação, dons espirituais. Então nós vamos ver a mente de Deus, seriam os dons do conhecimento e liderança, os olhos de Deus, dons de discernimento e interpretação, a boca de Deus, dons de falar e de profecia, as mãos de Deus, dons de ministério e socorro, os pés de Deus, dons de evangelismo e testemunho, os ouvidos de Deus, dons de louvor que são elevados para Deus ouvir, o coração de Deus, o maior de todos os dons é o amor. Então, o que eu quero que você entenda nessa 10ª aula, até porque nós já estamos muito próximo de começar o projeto nos lares. E é importante que nesse contexto de edificação, você entenda pelo menos o que significa a edificação. E repetindo, para você gravar aí na sua mente, no seu coração, a edificação, irmãos, nada mais, nada menos, é a atuação de Deus no meio do seu povo,
fazendo com que o seu povo, a sua igreja, cresça de forma saudável e com o propósito de cumprir a grande comissão, que é evangelizar, mostrar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Então a edificação é o agir de Deus na sua igreja, fazendo com que ela cumpra o seu propósito aqui na terra. E, como nós vimos aqui no segundo slide, Deus vai usar a minha vida, a sua vida, para fazer essa edificação. Ah, pastor Emerson, mas como que eu vou ser um canal de bênção no reino de Deus, sendo que eu me sinto incapaz? Aí vem o terceiro ponto. É Deus que vai colocar nas suas mãos as ferramentas para que você consiga executar o ministério a qual Ele designou na sua mão. Então é importante eu reforçar, queridos, esse conceito de quem faz a edificação. Então eu quero ler com você agora esse slide que simplesmente vai reforçar quem faz a edificação. Muito bem, vamos para a leitura. Mesmo com a melhor das intenções, há o perigo de que um grupo se torne o grupo que resolve problemas espirituais. Em vez de ser um grupo edificado por Cristo, o primeiro grupo se preocupa com as habilidades, a sabedoria e os recursos do próprio grupo. O último grupo se preocupa com o poder espiritual, a sabedoria e os recursos de Deus. Um grupo que resolve problemas espirituais acontece de três maneiras. Quando o grupo se vê como a fonte de edificação, em vez de ser o condutor para o processo de edificação de Cristo. Deixa eu fazer um comentário aqui. Já que nós aprendemos que é Deus que opera tanto o querer como o efetuar, já que nós aprendemos aqui no texto que Paulo fala aos Coríntios, capítulo 3, verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Já entendemos que é Deus que faz a edificação e que Deus vai nos usar para fazer essa edificação, nos preparando e nos capacitando com os dons espirituais. Agora, queridos, um erro que nós não podemos cometer. Jamais devemos pensar num contexto de uma igreja local. Jamais devemos pensar no contexto do grupo pequeno, a qual é a proposta do treinamento, nós começarmos um grupo pequeno com 7 pessoas em uma casa. Jamais esse grupo pode pensar que a solução dos problemas está no próprio grupo. Não. Já que estamos aprendendo o princípio que é Deus que faz, então todas as dificuldades nós temos que colocar aos pés de Cristo, para que Ele sim faça a edificação. Muito bem, continuando aqui, queridos. Quando um indivíduo traz uma necessidade ao grupo, em vez de primeiro colocá-la ao pé da cruz. Então isso é uma evidência que é o grupo que tem o poder, é o grupo que resolve. Quando a ênfase é muita no grupo, isso se torna um perigo. Já que nós entendemos que é Cristo que edifica, então o grupo jamais pode pensar que ele em si é aquele que resolverá todos os problemas. De maneira nenhuma. Nós temos que colocar toda a dificuldade em Cristo. E ponto 2, sempre que surgir uma necessidade, nós temos que primeiramente apresentar a Cristo. Por quê? É Ele que faz a edificação. E o terceiro ponto, a terceira observação sobre quem faz a edificação, veja bem, quando o líder ou um membro é visto na sua própria mente ou na mente do grupo como o edificador, o oficial que tem a resposta ou a fórmula para todos,
os problemas e necessidades. Então esse é um outro erro grave. É um líder do grupo pequeno, um líder da igreja, um pastor, quando ele pensa que ele tem todas as respostas, todas as fórmulas para todas as necessidades, isso acaba se tornando um perigo, porque começa a prevalecer o eu humano do que o próprio Cristo, já que é ele que edifica. Então Paulo ele é bem enfático ao dizer lá em 1 Coríntios 3,6, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus. Então nós podemos aconselhar as pessoas, nós podemos ajudar os irmãos, podemos edificar uns aos outros, e isso Deus nos usa pela sua graça. Mas jamais eu devo pensar, irmãos, que eu como líder do grupo pequeno e o meu auxiliar do grupo pequeno é aquele que vai resolver tudo, e na verdade não. Então, em termos práticos, você que está passando por esse treinamento, sempre que você abrir esse grupo pequeno, entenda uma coisa: todos os problemas do grupo serão edificados, sarados, curados pelo próprio Deus. E aqui nós terminamos essa parte dizendo: apenas Jesus tem o direito de controlar o processo da edificação, porque é Ele quem edifica, não o líder ou o grupo. Então, nessa primeira parte aqui, queridos, é importante nós entendermos que quem faz a edificação é o próprio Cristo. Então, vamos avançar aqui para nós reforçarmos todo esse processo. Então, aqui tem algumas perguntinhas, né, que precisamos fazer, já que é Deus que vai edificar e Deus vai me usar com os dons espirituais. E eu estou reforçando simplesmente para você não cometer o erro de você achar que o grupo tem toda a solução, que você tenha toda a solução, porque lá no grupo pequeno você vai cuidar de pessoas. Pessoas com grandes dificuldades, pessoas com muitas fortalezas, pecados a serem tratados. E se você pensar que é você que vai resolver esses problemas, eu sinto muito, pode voltar para sua casa e desistir de fazer a obra de Deus. Mas nós entendemos que a edificação é o Senhor que realiza, é Ele que opera tanto o querer e o efetuar. Então, quem faz a edificação? Vamos ler aqui o slide. Por isso, é Jesus quem deve decidir sobre o meu problema ou necessidade. Então a questão eu não posso falar assim, como eu vou resolver o problema? Já que nós estamos pegando a mentalidade da soberania de Deus, de que é Ele que edifica a sua igreja, a pergunta correta a fazermos é essa. É como Ele vai resolvê-lo, como Ele vai resolver aquele problema. Qual é o problema? Onde Ele vai resolvê-lo, não é onde eu vou resolver. É Ele que vai resolver o problema. Quem vai ser usado para resolvê-lo? Quando Ele vai resolver o problema? Seria a forma correta de falar. Se Ele pensa que o problema deve ser resolvido, então Deus vai agir da forma como Ele quer, irmãos. Será que o problema é tão grande aos olhos de Deus quanto aos nossos? Então, muito bem, é importante nós entendermos que é Deus que vai edificar. É o seu grupo pequeno, você que vai ser um líder, toma muito cuidado. Não depende de você. As conversões lá no seu grupo pequeno não depende da sua habilidade, depende de Deus. O seu discipulado, talvez o seu discípulo não tenha reagido, ainda continua com aquelas fortalezas, com aqueles pecados. Ah, pastor, já investi, já fiz de tudo, mas o camarada não cresce. Ora, dependa de Deus, porque você plantou, o seu irmão regou, mas quem vai dar o crescimento é Deus. E a minha parte, irmãos, no processo da edificação é submeter-me juntamente com minhas feridas, necessidades ou problemas à cruz e deixá-los lá. Então, qual que é a minha parte? Mediante aos problemas e as dificuldades,
lutas que nunca terminam no contexto do grupo pequeno, é eu me colocar diante do Senhor, apresentar a Ele as minhas feridas, as minhas necessidades, e pode ter certeza que Ele vai edificar. A minha parte, ouvir o que Deus está me falando a respeito do problema ou necessidade. Isso é tão importante, queridos, porque sempre surge problemas na igreja, no meu discipulado 1 a 1, no contexto do grupo pequeno, e muitas vezes nós agimos de forma precipitada, agimos da emoção, e não consultamos ao Senhor, não buscamos a presença dEle para entender qual é a direção, qual é a orientação que Ele vai nos dar. Então, realmente, eu quero que você grave bem, é Deus que vai edificar. E a minha parte é submeter a Ele, apresentar todas as minhas dificuldades para aquele que faz toda a edificação. Muito bem, ser submisso ao corpo, porque Cristo vai me edificar somente por meio do corpo. Então, esse aqui é um princípio muito interessante. Quando alguém do grupo, ou o grupo em si, enfrentar problemas, a importância de nós ajudarmos uns aos outros, entender que Deus levantou os líderes ali, que Deus levantou pessoas para cuidar uns dos outros, e Deus capacitou tais irmãos com certos dons para a edificação do corpo, e nesse sentido eu devo me submeter realmente a esses irmãos em Cristo que estão dispostos a me ajudar e a crescer espiritualmente. Então, pedir ajuda um ao outro não é pecado, até porque nós aprendemos, é Deus que edifica, sim, mas Deus vai usar a sua igreja, Deus vai usar uns aos outros para que ocorra a edificação. Estar disposto a aceitar a palavra que o Senhor dá ao corpo a respeito do problema, das causas originais, quando e como se deve lidar com o problema. A edificação, queridos, ela ocorre somente quando temos um coração submisso a Deus e ao seu corpo. O restante é solução de problemas pelo grupo ou individualmente, em vez de edificação. Bill Beckham. Então, queridos, nós vamos encerrar aqui essa aula. Estarei dividindo em 2 aulas esse tema edificação. Então, eu gostaria que você pensasse agora, refletisse sobre esse tema. Eu gostaria que você gravasse no teu coração esses 3 pontos. É Deus que vai fazer a edificação lá no seu grupo pequeno e na igreja, não é você, não são as suas habilidades. Número 2, Deus vai usar a sua vida, e é importante que você entenda que no contexto do grupo pequeno, Deus ele vai usar uns aos outros para que ocorra a edificação. E número 3, Deus vai capacitar o seu corpo, ou grupo pequeno de 7 pessoas dentro de uma casa. Deus vai capacitar esses irmãos com dons espirituais para que dessa forma ocorra a edificação. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Deus abençoe a todos e em breve estaremos postando aí a segunda parte dessa aula. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.